E também nós queremos louvar e glorificar ao Senhor. Nós começamos cantando o hino número 24 do nosso livreto, número 24, lá no Gólgota. Lá no Gólgota estava uma vez uma velha rude cruz, um sinal do sofrimento e dor. Mas eu amo a cruz, porque lá, uma vez, o Senhor foi, e nele eu vejo o Cordeiro de Deus. Prezarei esta antiga rude cruz, até que eu veja a Jesus no trono. Eu quero me segurar firme na cruz, como se recebesse por isso uma coroa. Esta velha rude cruz, tão desprezada pelo mundo, me atrai tão maravilhosamente e poderosamente, porque lá o Cordeiro de Deus, que do trono a nós veio, nos trouxe expiação para os nossos pecados. Prezarei eu esta velha rude cruz, até que eu veja a Jesus no trono. Eu quero me segurar firme na cruz, como se recebesse por isso uma coroa. Permaneço para sempre fiel a esta velha rude cruz. Carrego com prazer a vergonha e o desprezo. Uma vez ele me chamará para o lar, onde eternamente poderei ver a sua glória diante do trono de Deus. Prezarei eu esta rude velha cruz, até que veja Jesus no trono. Eu quero me segurar firmemente na cruz, como se recebesse por isso uma coroa. Vamos cantar ainda juntos o hino número 25. Eu me inclino em silêncio e em adoração diante de Jesus, o Rei. Eu me inclino em silêncio e em adoração diante de Jesus, o Rei. Como Ele pôde me amar, eu que sou tão impuro e pecador. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! Sempre eu glorio de novo. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! É o amor fiel do Salvador. Por mim, Jesus orou. Não a minha, não a tua vontade aconteça.
ele não chorou por si mesmo, mas por mim ele carregou a dor. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! Sempre de novo eu glorio. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! É o amor fiel do Salvador. A maldição ele teve que carregar por mim. Ele entrou na vergonha, na morte, por mim, o pecador culpado. Ele fez isto, o Santo Deus. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! Sempre de novo eu glorio. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! É o amor fiel do Salvador. Quando lá em cima com os redimidos, eu uma vez verei a sua face, assim glorificarei em alta voz a seu amor na luz celestial eterna. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! Sempre de novo eu glorio. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! É o amor fiel do Salvador. Oh, maravilhoso! Sempre de novo eu glorio. Oh, maravilhoso! Oh, maravilhoso! É o amor fiel do Salvador. Obrigado, amém. Sim, irmãos e irmãs, isto que o Senhor fez em nós, nenhum compositor de hinos pode cabivelmente glorificar e honrar. É mais do que nós podemos compreender. O eterno amor de Deus, que nós, pecadores, que éramos impuros, somos impuros, pecadores, o amor de Deus é simplesmente maravilhoso. A graça de Deus é simplesmente maravilhosa. Nós podemos somente... Aqui está, eu me inclino em silêncio e adoração diante de Jesus, o Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o nosso Senhor, nosso Redentor. E a Ele cabe somente o louvor, a honra e a adoração por tudo, todas as grandes coisas que Ele fez em nós. A maldição, Ele teve que carregar por mim. Ele foi na vergonha, a morte, por mim. O pecador culpado, Ele fez isso. O Santo Deus, Ele que era santo, tomou forma humana. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. A maldição, a punição, tudo foi colocada sobre Ele para a nossa paz, para a nossa salvação. Não podemos ficar silenciosos com isso. Como não tem que em nós, em nossos corações de alegria, sim, cantar, se já naquela época a saudação de Maria, de Elizabeth, já atuou que João, no corpo, ele já pulou de alegria? Sim, o que será com nós, o que é com nós, irmãos e irmãs? Alegria no Senhor é a nossa força. Antes que o irmão Borg venha orar conosco, eu quero ler uma palavra de introdução do profeta Isaías, do capítulo 51, Isaías 51, versículo 1.
ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha donde fostes cortados, e para a caverna do poço donde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Amém. Vamos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos juntamente que hoje à noite podemos estar aqui nesse lugar reunidos no teu maravilhoso nome. Tu disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Senhor, nós te agradecemos por tu estares presente, que tu passas por nossas fileiras e tocas os nossos corações, conheces os nossos corações e pensamentos, e tu estás pronto para, nesta noite, nos abençoar. Nós te agradecemos por esta palavra profética. Repetidamente, nós ouvimos: ouvi-me. Senhor, nós viemos para ouvir o que tu tens a nos dizer nesta noite. Abra os nossos corações para isso, os nossos ouvidos também. Dá ao nosso irmão, a guiação do teu Espírito para dizer aquilo, o que tu, hoje à noite, tem a dizer ao teu povo. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo precioso sangue do Gólgota, pela plena redenção. Nós te agradecemos pela mensagem que nós, nesses últimos dias, ouvimos.
Tu nos concedeste graça para crer. Tu te revelaste a nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo que Tu fizeste, o que Tu fazes e o que Tu prometestes para fazer. Por isso, nós olhamos nesta noite para Ti, Senhor. Por favor, venhas, chegues Tu ao Teu direito, atue no nosso meio. Salve o que está perdido. Salve, cure e torne tudo bem, Senhor. Nós colocamos esta reunião nas Tuas mãos. Venha ao Teu direito com todos que estão os vindo, não somente aqui nesse lugar, mas mundialmente, aonde é transmitido, onde pessoas como nós estão reunidas para ouvirem o que Tu tens a nos dizer nesta noite. Receba gratidão por Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Oh, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. E Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A Tua verdade caminha adiante. Amém. Vocês podem sentar-se. A gratidão seja de coração dada ao Senhor, que podemos de perto e de longe, de toda a Europa, da África, de além-mar, podemos estar reunidos para ouvirmos a Sua santa e preciosa palavra e vivenciar a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Simplesmente vivenciarmos juntamente isso, especialmente todos os irmãos servidores de todos os povos e línguas. Nós queremos saudar de coração e desejar as ricas bênçãos de Deus a todos. E também a partir daqui, passamos saudações a todos, começando da Finlândia até o extremo sul, em Palermo, e de Bucareste até o fim do continente, e também da Austrália, Nova Zelândia.
que todos os continentes, todos os povos, línguas, sejam abençoados no nome do Senhor. Somente algumas saudações, por favor, tenham paciência se nós lemos saudações. Aqui, irmão Mwamba de Kovetse, irmão Enodi de Marselha, irmão Jürgen da América do Sul, irmão Joseph da Costa do Marfim, irmão Baumgartner, Suíça, irmão Paré, Burkina Faso, irmão Motica, Joanesburgo, doutor Mbie, Bujimai, irmão Gonga, África, irmão Joseph, Kinshasa, irmão Dominique, América do Sul, irmão Nyagi, Nairobi, e mais uma vez, irmão Enodi, Marselha, e irmão Wendel Ellis, de Edmonton. Ele deixa saudar todos, especialmente com Tiago 2, 14 a 20, ele saúda a todos. É o texto que vai a todos, aos nossos corações, que a fé sem a ação é simplesmente vazia e em vão, que a fé com a obediência tem que estar ligada e que não podemos ver alguém que não tem vestes, dizer a ele, oh, Senhor te abençoe e esteja contigo, mas sim que nós temos que vesti-lo. E aquele que tem fome, não desejamos, o Senhor esteja contigo, mas sim nós oferecemos a comer. Tiago 2 é a lição para todos os crentes, que a verdadeira fé não está pairando nos ares, mas sim está ligado com a ação e com a obediência. Então temos aqui o relato todo-poderoso e o irmão Michael está traduzindo lá em cima. Foi simplesmente todo-poderoso. Já a reunião em Portugal, Deus também abençoou de forma especial. E então, no Paquistão, foi simplesmente um milagre de Deus. E quem lê o título, República Islâmica do Paquistão, e se então pensamos que em Lahore, a cidade central do país, 5.000 cristãos estiveram reunidos a céu aberto para ouvirem a última mensagem, o último chamado. E então nós olhamos de volta aos muitos anos nos quais a palavra do Senhor também lá foi trazida, e pessoas em todas as províncias e em todas as cidades maiores ouviram a palavra do Senhor em alemão, inglês e francês. Nós temos alguns folhetos impressos e quem quiser levar pode fazê-lo. Vamos ver o que Deus, para verem o que Deus fez. Irmãos e irmãs, lá estão pessoas sentadas na rua, como nos dias do nosso Senhor, e vêm de perto e de longe, ou dizem amém, ou também batem às vezes palmas de alegria, porque a viva e preciosa e santa palavra de Deus, porque estão ouvindo ela e aceitam na fé. Organizadas foram as reuniões, seja a reunião livre, seja na igreja, de pessoas da Trindade. Mas, irmãos e irmãs, isto simplesmente temos que vivenciar. Se alguém ainda começa na forma trinitária e no fim
da reunião vem e diz: pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a verdade sobre a divindade e os outros temas bíblicos, e então me abraça e aperta e diz: Deus te abençoe. Isso, de fato, o bom que o Senhor a mim e a nós nos dá, que nós jamais levamos em consideração essas coisas, mas sim pregamos a palavra do Senhor. Se não fizermos nós, quem então o fará? Assim, nós somos muito, muito gratos. Também a última reunião em uma igreja pentecostal, também lá começado da forma trinitária, mas no fim, Deus, Ele revelou a sua vitória e concedeu graça. E esse pregador lhe foi revelado o que está certo. E o irmão Michael, ele anteriormente me relatou que no caminho de volta, esteve no Kuwait, lá onde alguns meses atrás nós estivemos, e a igreja que era trinitária se decidiu com o pregador e com todos os membros para serem batizados novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos simplesmente gratos de coração que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o que Deus a enviou. Hoje, eu mencionarei algumas coisas que se referem a Israel. E o que está acontecendo agora, antes de entrarmos na contemplação da palavra, a todo tempo é relatado sobre o que Trump declarou e sobre o que está acontecendo em Israel. E aqui o relato da organização que é responsável pela construção do templo escreve muito oficialmente que o que Trump declarou com Jerusalém como a capital é o primeiro passo, e o segundo passo seguirá durante o seu mandato presidencial, qual seja a declaração internacional que o monte do templo, que o templo será construído no seu lugar original. Tudo está na internet. Imagine eles têm aqui uma moeda que eles agora imprimirão com Quirus, o homem, com Ciro, o homem que no ano de 536, que ele então veio no lugar do Império Romano e foi o primeiro presidente no Império Pérsico. E a ele, a palavra do Senhor se passou que todos os judeus têm que voltar de volta a Jerusalém e sair para fora da prisão babilônica, diretamente no fim do império de Nabucodonosor e do cativeiro babilônico. No primeiro ano do rei Ciro, foi anunciado, os judeus todos têm que retornar a Jerusalém e reedificar o templo. E esta organização tem 3 pontos principais que eles enfatizaram. Eu também aqui anotei quais sejam. Ciro, 536, deu a declaração diretamente no fim da final do cativeiro babilônico, que todos os judeus deveriam voltar, qual seja como está escrito no profeta Jeremias. Eu em breve lerei. E como segunda coisa, sobre essa moeda, também
deverá estar escrito Balfour, que em 1917, a declaração que ele deu, a declaração, e vocês sabem, e eles tinham 50 anos sob controle até o fim. Os britânicos tinham 50 anos de controle até o fim da Segunda Guerra Mundial. E essa jurisdição britânica, toda essa região que nós denominamos agora o Oriente Médio, eles tinham lá a palavra, eles que comandaram. E o Ministério do Exterior, Balfour, ele simplesmente declarou no dia 2 de novembro de 1917 que o povo de Israel tem que voltar à sua terra natal. E então veio a declaração no ano de 1917, e então, 1947, Nações Unidas, que os judeus têm o direito de o seu próprio Estado. Mas agora eu vos lerei para que vocês saibam que está escrito na Bíblia e que essas pessoas que agora em Israel estão se preocupando, estão vendo o cumprimento das profecias bíblicas, e após o anúncio que Jerusalém jamais seria a capital de um outro país ou outro povo, ou foi, mas somente desde 3.300 anos foi a capital de Israel. E então vem ainda, como já foi mencionado, a próxima coisa, a declaração para a construção do templo, e ela será dada, porque se lermos na palavra profética, especialmente Ezequiel 47, sim, o templo estará lá, e a fonte jorrará lá, e jorrará para baixo até o Mar Morto. Tudo está escrito. E em Apocalipse 11, o templo será medido após o ministério dos dois profetas. O templo estará lá. E eu digo-vos, irmãos e irmãs, nós caminhamos um passo adiante. E na profecia bíblica, nós temos a orientação. Deixe-me somente ler brevemente. Eu anotei todas as passagens bíblicas, mas do profeta Jeremias, eu quero vos ler, para que vocês saibam que, de fato, assim está escrito na palavra de Deus. Jeremias 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. 70 anos. E então, vamos diretamente à palavra profética em 2 Crônicas, no último capítulo. 2 Crônicas, capítulo 36. 36, teríamos que ler a partir do versículo 17, eu lerei a partir do versículo 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. E aqui a referência, Jeremias 25, versículo 11. Até a palavra teve e se cumpriu. Teve que se cumprir e se cumpriu. E aqui está escrito adiante,
até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram, porque Deus havia dito 70 anos. E então, a partir do versículo 22, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Simplesmente poderoso. O tempo estava lá. Os 70 anos haviam passado e a palavra do Senhor se passou a um homem incrédulo, o rei da Pérsia, independentemente como e quando o tempo do cumprimento de profecias bíblicas vem, então acontece, e da mesma forma é no nosso tempo. Quando li isto, que esta organização, digo uma vez assim, em Jerusalém, já preparou tudo, já somente a arca do concerto falta, tudo mais já está preparado para o templo. E então, na fé, eles imprimirão esta moeda. Aqui Ciro, lá, aqui Balfour e aqui o Trump. Irmãos e irmãs, eu digo muito sinceramente, nós chegamos um passo mais próximo do fim e olhamos simplesmente para aquilo, o que no nosso tempo está acontecendo. Eu anotei todas as passagens bíblicas. Em Esdra, pode ser lido como o povo retornou. E o importante foi que o peitoral com as 12 pedras, com as 2 pedras preciosas no peitoral, no escudo do... Ninguém podia comer no templo edificado do lugar santíssimo até que houvesse lá um sacerdote que com esse peitoral estivesse diante de Deus. E todos podem ler isso. Urim e o Tumim e as sortes estavam nesse peitoral e o homem de Deus estava lá. E se alguém tinha algo, tinha dito algo, e a luz, e essa luz sobrenatural não iluminasse, então isso não estava certo, o que havia sido dito. Mas se aquilo que havia sido dito estava certo, também isso, irmão Branham, algumas vezes ressaltou. Então, a luz desse peitoral, a luz que estava sobre o coração, carregada sobre o coração, esta luz sobrenatural brilhava como testemunho
que Deus dava testemunho que isto, o que havia sido dito, estava certo. O que nós devemos aprender disso? Nós vivemos no tempo no qual o Senhor nos tirou do cativeiro babilônico, nos chamou, nos guiou para fora. Isto é um fato divino. Quem ainda está no cativeiro babilônico, permanece lá, ele ainda não reconheceu o chamado e a mensagem de Deus, ainda não reconheceu que o tempo da escravidão passou e todo mundo é escravizado adiante, mas aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus e se deixam corrigir. E também deixe-me dizer isto ainda aqui. Quem vai para frente, ele tem que ter os ensinamentos dos 12 apóstolos, tem que carregar com toda a veracidade em seu coração. E isto é o que Deus nos deu. De volta para Deus, de volta para o princípio, de volta para a palavra, através da graça de nosso Deus. Mas, mais uma vez, se todas essas coisas agora tomam seu caminho, irmãos e irmãs, da reunião do povo de Israel, nós podemos ler em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Joel, em Zacarias, em todos os lugares, podemos ler. E então, o nosso Senhor, Ele disse, quando virdes que a figueira está suculenta, mas nós de fato agora estamos chegando próximos do fim, chegamos próximos do fim. O povo retornou e da mesma forma, a última mensagem alcançou os confins da terra. Imaginem, por um momento, para mais uma vez voltarmos ao Paquistão, nós até aqui, o que foi? 56 estações. Nós tínhamos as transmissões na língua inglesa, agora acima de 72 estações. E o homem ainda disse ao nosso irmão Michael na despedida, eu quero que todo dia uma pregação seja ouvida, possa ser ouvida. Deus tem o seu caminho e nós somos de coração gratos que todos os povos e línguas, nisto que Deus está fazendo atualmente, Ele incluiu. Quando o nosso irmão relatou que toda a igreja se deixou batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, o que isso significa? Que os últimos estão sendo chamados para fora e levam a sério a palavra de Deus. E nós que recebemos a graça de reconhecer o que Deus está fazendo atualmente, irmãos e irmãs, eu sequer posso dizer, mas na última semana, eu posso trazer amanhã e mostrar aqui na frente. Na semana passada, nós recebemos uma exposição de precisamente 40 irmãos que traduzem as pregações do irmão Branham na língua alemã. Exatamente 40. Somente na língua alemã. Seja 1 ou 10 ou 20 são pensados, mas 40 pessoas estão ocupadas com isso e nenhum deles está aqui e nenhum deles tem um chamado. E eu digo isso com o coração partido. O irmão Branham, ele disse, fazer um ministério a Deus sem estar na sua vontade, sem ter sido comissionado por Ele,
somente fazer algo e as pessoas são passadas ao largo daquilo do que Deus está fazendo mundialmente, atualmente, na atualidade. Nós só temos motivo para agradecer a Deus de coração. Mas meu coração está simplesmente rasgado e quebrado, que tantas direções surgiram e com Deus somente há uma direção principal e está direcionada de acordo com a palavra de Deus, mas não diferentes grupos e interpretações. E em Zurique eu me referi a Billy Graham, que partiu. Todos ouviram isso? Sejam os edifícios que ficaram para trás, o museu que ficou para trás. E ele tinha 3 palavras que ele ressaltava e enfatizava principalmente. A Bíblia diz. E mais uma vez, a Bíblia diz. Mais uma vez, em todas as pregações, ele disse o que Pedro disse na primeira pregação. Disse ele aquilo, o que a Bíblia diz, e então podemos ler, é afirmado que ele trouxe 200 milhões, alcançou 200 milhões e os guiou para Cristo. Sempre com essas palavras-chave, a Bíblia diz. Mas então olhamos para aquilo, o que Deus fez, que utilizou um homem simples, enviou esse homem, que de fato, aquilo que está na Bíblia, e a Bíblia diz, ele anunciou isso, para que a última pregação possa estar em concordância com a primeira. Irmãos e irmãs, eu não sei o que significa para vocês, mas se o Senhor, Ele mesmo, na nuvem sobrenatural, Ele desceu, e então deu a missão que este homem de Deus deveria trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Então, não podemos passar ao largo disso e edificar o seu próprio reino. Então, temos que, aquilo que Deus disse e determinou, aceitar na fé e ter parte direta nisso, receber disso. Esta é a graça sem que nós julguemos todos os outros, mas esta é a graça que Deus, desde o princípio, nos deu. E deixe-me também mencionar isso, que todo mundo ouça. Agora, são precisamente 60 anos nos quais nós passamos a mensagem adiante. 1948, eu comecei com isso. Comecei a traduzir as pregações do irmão Branham. 60 anos vieram e passaram. E nos 60 anos, nós aqui em Krefeld, nós tivemos 9.300 reuniões e passamos ao povo de Deus adiante aquilo que Ele nos confiou. Irmãos e irmãs, nós olhamos para um longo tempo que passou, no qual Deus nos guiou, direcionou e cuidou de tudo. E também, por isso, que a mensagem em todo o mundo pode ser ouvida. Quando me foi dito que também aquilo que foi anunciado no Paquistão, que as reuniões igualmente foram ouvidas em todo o mundo e vistas. Que graça Deus nos deu. Mas isso é cumprimento das profecias bíblicas. O evangelho do reino de Deus será pregado
a todos os povos e línguas, para testemunho. E isto acontece no nosso tempo. Nós não vemos somente aquilo que acontece com Israel, nós vemos aquilo que o Senhor faz com e na igreja pela graça, porque nós nos reunimos aqui de toda a Europa, seja com avião, com carro, com trem, nós chegamos aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus. E também hoje, irmãos e irmãs, todos que são novos que vieram, todos que ainda não fizeram suas experiências, vivências com Deus, que ninguém parta daqui como ele veio. Nós temos que simplesmente dizer, assim como a nossa vida nesta terra começa quando somos nascidos aqui nessa terra. Assim começa a nossa vida espiritual quando somos nascidos de novo. E pela graça, eu havia anteriormente lido as passagens bíblicas de Hebreus 13, onde nos é dito que através do sangue do Cordeiro não somente fomos redimidos, mas sim santificados. É uma plena redenção que aconteceu. Em Hebreus 13, aqui está no versículo 12, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, não somente para redimir e para santificar, ele padeceu fora da porta. Irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo onde tudo está saindo da linha. O que é errado é declarado como certo. Tome somente o casamento que Deus introduziu. O que é hoje? Que leis são hoje? Que leis são introduzidas? Onde permanece a palavra de Deus? Em todos os povos cristãos e partidos cristãos. Não interessa a ninguém o que Deus nos disse. Todos fazem o que querem e todos creem o que querem. Mas, precisamente para isto, o irmão Branham disse aquilo, o que tinha que ser dito sobre o casamento. Ele disse às mulheres o que tinha que ser dito às mulheres, disse aos homens o que tinha que ser dito a eles. Nenhum homem na terra resumiu de tudo o que se referia à vida natural, terrena, como o irmão Branham. Como ele se referiu às vestes, à maquiagem, ao cabelo comprido, como ele tomou todas as coisas. O meu ministério é mais o anúncio da palavra de Deus com o conselho completo de salvação de nosso Deus. Mas nós fazemos bem se nós lemos as pregações e pensamos sobre isso. Porque Deus quer ordem na sua casa. E nesse contexto, deixe-me dizer o seguinte. Há pouco eu ouvi que alguns creem que no retorno do Senhor, também aquele que fuma será liberto e aquele que ainda tem algumas amarrações será liberto. Não. Somente agora. Se a palavra de Deus é pregada e crida, agora você tem que vivenciar a Deus. O interior, a vida tem que ser transformada agora. No retorno do Senhor, somente
o corpo será transformado. Mas antes que o corpo seja transformado, a vida tem que ter sido transformada. O céu é um lugar santo e nada impuro ou perverso entrará lá. Temos que dizer a verdade a todos. E o nosso Senhor, Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos darei descanso para vossas almas. E quem vem a Ele, e todos que vieram a Ele, receberam aquilo pelo qual pediram. É simplesmente necessário, irmãos e irmãs, que todos tenham suas vivências de salvação pessoais, o arrependimento, o remorso, e chegar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, aceita-me, aceita-me. Isto simplesmente tem que acontecer, não há outra forma. E assim, nós somos gratos ao nosso Deus, que não somente anunciamos uma mensagem, mas voltamos ao núcleo, sempre ao núcleo, pela graça. E todos vocês sabem a missão especial: reúna-me o meu povo, que ouçam as minhas palavras. Todos que fecharam, que confirmaram a aliança e do sacrifício, que aceitaram tudo o que o Senhor nos preparou e pela graça nos deu. Não teoria, mas vivências práticas com o nosso Senhor. E então, nós podemos caminhar adiante com o nosso Deus. Há 2 ou 3 passagens bíblicas que me foram passadas e eu simplesmente gostaria de lê-las para que vocês saibam, irmãos e irmãs. Aqui há uma missão de Deus para passar adiante ao povo de Deus o que o Senhor, pela graça, nos confiou. Nenhum ensinamento próprio, e por isso nós temos que repetidamente ressaltar todas as interpretações. Deixe-me também dizer isso, que todos que somente se referem ao irmão Branham e fecham a Bíblia, não podemos ser mais errados que isso. Um indicador de caminho não é o caminho. O indicador de caminho mostra-nos o caminho. Nosso Senhor e Redentor é o caminho, a verdade e a vida. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que também aquilo que está escrito em 1 Timóteo, isso me foi comissionado, nós temos que ler isso. Em 1 Timóteo, nós lemos da missão que Deus deu. 1 Timóteo, capítulo 1. E então, o versículo 1 e versículo 12, aqui, em 1 Timóteo, sim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E então, ele inclui, no versículo 12, as palavras: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério.
O que devemos falar em relação a isso? Aqui, nas últimas reuniões, nós contemplamos em Romanos 10 como alguém lhes deve anunciar sem que tenha sido enviado. Como devem ouvir a não ser que lhes seja anunciado? Vamos falar sinceramente, como o mundo inteiro, após a partida do irmão Branham, no dia 24 de dezembro de 1965, como o mundo inteiro teria sabido, teria chegado a saber daquilo, se não houvesse um chamado divino e uma missão que fosse dada, que então pela graça foi cumprida. Não se trata sequer de mim, se trata daquilo o que Deus determinou no seu plano de salvação. E o nosso Senhor, e o Senhor ressaltou algumas vezes: quem ouve a voz, ouve a mim. Quem vos aceita, aceita a mim. E aceita aquele que me enviou. Aqui, nós temos a ver com o reino de Deus, com as promessas de Deus, não com o irmão Branham e não com o irmão Frank, mas sim com Deus e com aquilo que Ele tem a dizer e prometeu às igrejas. E aquilo, o que Ele, pela graça, está fazendo atualmente. E como no relato nós ouvimos, que Deus simplesmente, em milhares de pessoas, Ele fez grandes coisas. E ainda adiante faz. Por quê? Quem trouxe a mensagem ao Paquistão? Quem trouxe à Índia? Quem na Europa? Quem na África trouxe? Deus, de antemão, Ele cuidou para que isso acontecesse. E os nossos amados irmãos me lembraram do dia 25 de janeiro de 1981, quando, com malária trópica, estava na morte, lá no quarto, fui colocado no quarto, onde havia uma cortina à direita e outra à esquerda. E o que aconteceu? No momento, quando eu de fato pensei, agora você partirá. E eu somente queria perguntar: Senhor, como estou diante de Ti? E já nesse momento, já estava no outro campo, não mais nesse corpo. Por quê? Deus tem um plano para que a palavra ainda pudesse ser carregada adiante. E para que todo mundo chegasse a saber. Vamos resumir, irmãos e irmãs. Eu me tornei idoso. Há 70 anos, eu consagrei minha vida ao Senhor. 1948, na primeira missão da tenda, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Eu tomei parte. Naquela época eu tinha 14 anos. E o evangelista, ele estava cheio de fogo. Ele anunciou o evangelho. E eu pude, sim, 1948, então, há 70 anos, eu pude tomar minha decisão para o Senhor e vivenciar minha conversão pela graça. E eu posso dizer que desde esse tempo, cada dia eu li a Bíblia. Para mim, a palavra de Deus é simplesmente a palavra de Deus. É o mais precioso que existe sobre a terra. E mesmo que eu não possa mais ver tão bem, isso é o fato por ter me tornado idoso. E vem por ter lido muito, não somente pela idade, mas por ter lido muito. Meus olhos simplesmente, eu esforcei muito para ler e para escrever.
quer dizer, não só pela idade, mas Deus concedeu graça. E nós olhamos para trás, para os muitos anos que o Senhor aqui nos concedeu. E então, em todo o mundo, vamos falar mais uma vez. A missão divina tem que ser cumprida no original. E se voltamos ao princípio, diretamente ao Jardim do Éden, lá não estava somente aquilo que Deus, o Senhor, havia dito, o inimigo, diretamente, ele recebeu pessoas sob a sua regência. E olharmos no Antigo e no Novo Testamento, sempre quando Deus enviou alguém, quando ele enviou um Moisés, também veio um Balaão, também um outro, mas a missão original permaneceu e foi cumprida. E também isso, o que o nosso Senhor, em Mateus 13, disse: o bom semeador semeia a boa semente, mas o inimigo vem sempre atrás. E exatamente isto é Mateus 24, 1, é o versículo 45 até 47, e o alimento para ser repartido, e de 48 até 51, um servo que bate outros e diz: o Senhor não vem ainda há muito tempo. É sempre ambas coisas, mas primeiramente a verdadeira palavra de Deus, e então vem todos os outros. E é simplesmente importante, irmãos e irmãs, não mais tomar tempo para imaginar, para pensar, mas sim, quando a palavra é passada a nós, que nós a aceitemos, criamos de coração e sejamos parte, nos tornemos parte daquilo, o que Deus está fazendo atualmente na terra. E mais uma vez, para voltarmos àquilo que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, irmãos e irmãs, se o nosso Senhor ressaltou, enfatizou frequentemente: eu vos disse, eu vos predisse, eu vos disse de antemão. E então, quando virdes que tudo isto está se cumprindo, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Eu não posso entrar aqui em maiores detalhes, mas este será o último ponto que o Império Mundial, Estados Unidos da América, ainda terá a fazer. E então o Império Romano, que está agora nos 27 países, que já existe nos 27 países da Europa, se tornará Império Mundial. E a primeira coisa, quando veio a proclamação do irmão Trump, a primeira coisa, o Papa veio a voz, no mesmo dia disse: Jerusalém tem que permanecer uma cidade internacional. E em Bruxelas, a senhora italiana que tinha lá a direção já disse diretamente: não, isso está fora de questão. E então veio alguém que disse: os Estados Unidos da América tem que sair dessa posição de Império Mundial. E o último Império Mundial que haverá é a Europa unificada. Nós simplesmente temos que ver que o tempo agora está aí, e as coisas estão tomando o seu caminho. Também isto o irmão Branham enfatizou. Um Império Mundial vem dos povos e línguas. O outro vem da terra, onde não há massas ou milhares de línguas. Então diz o irmão Branham, um é a Europa, o outro é os Estados Unidos da América. Mas eles serão
impérios mundiais passageiros. E quando tiverem cumprido sua tarefa, então a Europa será novamente, assim está escrito em Daniel 7, que somente há 4 impérios mundiais. E o quarto, em todos os detalhes, é descrito. E nós somos simplesmente gratos pela completa palavra profética. E somos gratos que podemos vivenciar esse período juntamente, seja com referência a Israel ou a igreja, que nós recebemos as profecias bíblicas reveladas e podemos ordenar tudo e saber aonde de fato cabe. Até o rei do norte, tudo Deus, da sua palavra, pela graça, nos revelou. Vamos falar, antes de terminarmos, uma vez, o que é o mais importante, estar preparado, ser preparado para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também nisso, irmãos e irmãs, nós temos a Santa Escritura como a luz diante dos nossos pés. Não quero entrar em detalhes, mas o Todo-Poderoso Deus, de fato, Ele cuidou que o completo conselho de salvação do nosso Deus, claramente, com o Antigo e Novo Testamento, harmonicamente, foi passado adiante, pode ser passado adiante, e nós podemos reconhecer que este é o período mais importante na completa história da salvação, e nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Especialmente todos que são novos e têm tantos problemas e dificuldades. Eu jamais, num primeiro fim de semana, eu ouvi como hoje. Um problema, uma dificuldade após a outra. E nós vemos e ouvimos precisamente que o inimigo, que o diabo somente quer destruir, só destruir, só destruir. Seja o casamento, a família, a sociedade, somente destruir. Sim, o inimigo sempre vem para destruir. Nosso Senhor vem para que possamos viver e temos felicidade, e somos simplesmente gratos que podemos resistir ao inimigo e que nós não participemos de nenhuma destruição, mas sim da edificação da igreja, da edificação de cada um, e absolutamente ter nenhuma parte em nenhuma destruição, mas sim do lado de Deus estarmos e confiarmos no Senhor, que Ele fará tudo bem. E justamente a todos, também aos enfermos, hoje, de fato, já no escritório, tivemos casos com câncer, e com isso e aquilo, seja dado graças ao Senhor. A Deus o Senhor seja dado graças. Ele é o médico. Ele salva, Ele cura, e Ele liberta. E Ele liberta. Mas antes que vivenciarmos a libertação e o perdão, temos que reconhecer, primeiramente, que estamos perdidos e necessitamos de salvação, que estamos amarrados e fazemos coisas que sequer queremos fazer, somos escravizados, seja para beber ou fumar, ou o que quer que exista. Não. A quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E deixe-me dizer isto mais uma vez. Quem pensa isso acontece quando o Senhor retorna? Não, isso acontece quando o Senhor agora entra no teu coração, na tua vida. Isto acontece, a redenção, o perdão, a libertação acontece agora.
E então a transformação acontecerá, do nosso corpo acontecerá. Ao nosso Senhor seja a honra e o louvor em toda a eternidade trazido. Que de fato todos que estão aqui, todos possam vivenciar o poder de Deus novamente, que hoje, na fé, possamos aceitar aquilo o que Deus nos deu no nosso amado Redentor pela graça. Plena redenção, pleno perdão, plena salvação. A carta de culpa foi rasgada até a santificação através do sangue, até santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ambos campos da santificação pertencem juntos. A santificação através do sangue, no redimido, e a santificação na palavra da verdade, também nos redimidos. Em ambos os campos, no campo natural e no campo espiritual. Tudo tem que, pela graça de Deus, ser preenchido e pela graça nos tem que ser participado. Irmãos e irmãs, a redenção está consumada e o nosso Senhor e Redentor terá uma noiva pura, imaculada, Ele a levará consigo. E esse é o ponto principal da pregação, do anúncio da mensagem do tempo do fim. Não somente um ensinamento, mas sim, primeiramente, o princípio tem que ser feito com cada um pessoalmente. E isto pode acontecer hoje à noite em todos. As vivências da salvação que ainda não tiveram as vivências de salvação com Deus. Nós podemos vir ao Senhor e pedir-lhe que Ele nos dê aquilo que Ele preparou para nós. Quem crê, enviou a última mensagem. Diga amém. Diga amém. Vamos levantar, irmãos e irmãs, e juntos agradecer ao Senhor. Hoje, nós pediremos novamente ao nosso irmão Jean-Claude que ele venha e cante conosco o coro Maranata. Todos podemos cantar juntos. Sim, eu espero a vinda do Senhor. Nós estamos reunidos internacionalmente e quantas vezes eu desejaria que também na língua russa, inglesa, da língua tcheca seria cantado aqui, mas infelizmente não é possível. Vem o irmão aqui agora, ele está a caminho. Vamos deixar os nossos corações abertos diante do Todo-Poderoso Deus. Irmãos e irmãs, é realidade divina o que está acontecendo agora sobre a terra. Realidade divina com Israel, com Jerusalém, com aquilo que Deus prometeu ao povo do antigo pacto e com aquilo que acontece na igreja pela graça. Mais uma vez, tudo e tudo é realidade divina. E nós podemos vivenciar a última parte da história da salvação.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Jesus voltará. Jesus voltará. Maranata. Maranata. Amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente. Deus os abençoe ricamente. Sim, em todas as línguas nós podemos agradecer ao Senhor. Nós cantaremos ainda o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. E então nós oraremos juntos. Assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho, eu venho. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e perseveramos em oração diante de Deus e na fé, olhamos em espírito para o Gólgota e reconhecemos o Cordeiro de Deus morreu por mim. O sangue do novo pacto foi derramado e a vida que está no sangue voltou em nós. Enquanto estamos assim em oração, deixe-me perguntar se hoje alguns aqui que ainda não têm a certeza da salvação,
de ter recebido perdão, que ainda não sabem, de fato, como o compositor canta, santo saber, Jesus é meu. Na fé, aceitar, conscientemente aceitar que nos foi perdoado e que reconciliação e graça e salvação nos foram dados. Também a ação de salvação do nosso Deus não foi teoria, mas realidade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. E a Santa Escritura testifica que com Cristo fomos crucificados, com Ele morremos, e através do batismo com Ele fomos sepultados na sua morte, e com Ele nascemos para uma nova vida, ressuscitamos. Enquanto ainda perseveramos em oração, quem quer ser incluído nesta oração, elevem brevemente as mãos. Temos alguns aqui, em todos os lugares, há mãos que estão elevadas. Mas hoje eu desejo pedir somente àqueles que não fizeram experiência da salvação, venham na fé para a frente. E nós aqui oraremos por vocês. O primeiro já vem. Venham simplesmente. Nós cantaremos mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Quem quiser vir, venha. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Ainda vem alguns. Ó é Jesus, ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei as bordas das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Senhor, Todo-Poderoso Deus, juntos nós chegamos ao trono da graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, no nome da aliança neotestamentário, no qual toda a salvação está. Grande Deus, tu vês os nossos irmãos e irmãs que vieram para a frente. Tu sabes os seus pedidos e problemas. Nós os trazemos a Ti e pedimos a Ti, na fé e na plena confiança, salve suas almas, perdoe os seus pecados, cure todas as transgressões, liberte de cada amarração, liberte, torne plenamente liberto, ó Senhor, assim como está escrito. Amado Senhor, de coração eu te agradeço
que ainda vivemos no tempo da graça e que ainda podemos vir. Receba gratidão. O teu santo e precioso sangue ainda está no trono da graça. Nós te agradecemos por isso. E pedimos também por todos que em todo o salão e em toda a terra, em todos os povos e línguas, estão ouvindo, que todos, pela graça, possam vivenciar, porque, amado Senhor, a tua vinda está próxima, está adiante da porta, e os últimos estão sendo chamados em todos os povos e línguas. Abençoe todos que vieram para a frente. Abençoe todos que mundialmente agora vieram e de coração creem que todos receberam o perdão dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, receberam sua reconciliação, vivenciaram sua reconciliação com Deus, que a paz de Deus, que é maior que toda compreensão humana, preencha os seus corações e reja nos seus corações e mentes. E oramos por todos os pedidos neste salão e mundialmente. Ó Senhor, que aconteça que tu possas confirmar a tua palavra de forma sobrenatural, mas para nós perceptível naturalmente, que possa acontecer também um derramamento do Espírito, que possa ser ouvido e visto, porque vivenciamos pessoalmente. Amado Senhor, nós cremos que tu enviastes o teu profeta para o evangelho, a palavra original, para nos pregar e nos trazer de volta a ti. E a ligação contigo, ó Senhor, tu restabeleceste, e nós cremos de todo o coração que tu deixa o último chamado ser passado e que nós ouvimos de acordo com a palavra da Escritura. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E amado Senhor, eu peço agora por todos, mundialmente, que de coração creem na promessa para esse tempo, que saiam de todo engano, de toda mistura, e sejam santificados no teu sangue, sejam santificados na tua palavra, libertos de todas as interpretações, libertos de todas as doutrinas falsas, libertos de todas as enganações babilônicas e a escravidão. Amado Senhor, que este ano de jubileu, esse ano agradável, possamos anunciar e dizer a todos: vocês estão libertos, assim como naquela época. Ciro anunciou: voltai, a escravidão acabou, voltai. Amado Senhor, nós anunciamos o fim da escravidão babilônica, ela acabou, o tempo está aí, O Senhor edifica a sua igreja sobre o fundamento original que já foi colocado pelos apóstolos e profetas. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é a pedra da esquina. Receba gratidão, amado Senhor, por esta noite e pela reunião. Amém.
Amém. Vocês podem partir em paz. Só precisam crer e agradecer a Deus. Podem partir em paz. Amém. Sim. Vocês podem sentar. Nós temos ainda 3 minutos de tempo. Você falar algumas palavras, irmão Miskis? Ou estão as irmãs, ou o coral está aí, o que quer que seja. Diga algo. O coral vem. As alturas das montanhas cheias de luz. Lutadores, venham para o vale. Vale, deixa a bandeira acenar. Com Deus, ainda esta vez. Lá embaixo estão ajuntados o inimigo. A vitória é o poder, a fé é o poder da vitória que vence todo mundo. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Oh, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. O príncipe Emmanuel caminha junto. A sua palavra é a nossa armadura. O caminho que o teu pé agora vai. Por uma vez foi o exército. A palavra da cruz, o calor do sol, atravessou o mundo escuro. Ó poder de fé, o testemunho do sangue. Cada homem é um herói. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Oh, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Nas multidões, vocês veem o inimigo reunido lá. Um fogo santo nos atravessa e nos esquenta agora. Vamos adiante. Com o capacete da salvação sobre cada cabeça e o escudo da fé, a armadura que nenhum inimigo nos pode roubar. Com Deus entramos na batalha. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Aos vencedores, a coroa está acenando. As vestes brancas do vencedor, do servo fiel, o grande salário, o descanso após a batalha.
Assim, adiante para a luta. A noite se aproxima. A bandeira da cruz. Coloquem no alto. A fé é o poder de vitória que vence todo mundo. Fé é o poder de vitória. Fé é o poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Fé é o poder de vitória. Fé é o poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Fé é o poder de vitória. Fé é o poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Amém. Que graça, irmãos e irmãs, que podemos ouvir a pura palavra de Deus, sem mistura, nenhuma interpretação, nenhuma explicação própria, mas sim no original. Assim como foi passada pela boca de Deus, assim como os homens de Deus receberam e escreveram, e sejam o apóstolo Paulo, sejam os profetas, Deus falou com eles e eles tiveram que escrever, porque são promessas que se cumprem e nós somos gratos a Deus por aquilo que já ouvimos nessa noite, gratos que Ele ainda chama e que ainda há pessoas que ouvem o seu chamado. E nós ouvimos as maravilhosas palavras no começo do peitoral e do oráculo, Urim e Tumim, e vocês sabem, Arão era um sumo sacerdote e ele teve que carregar esse peitoral, e seja firme no seu coração, qual seja, em Êxodo, eu não pregarei mais, eu só mencionarei, Arão deveria carregar firmemente no seu coração. As 12 pedras se referiam os nomes das 12 tribos de Israel. E quando ele entrava no templo, esse peitoral, ele tinha que carregá-lo sempre diante do Senhor. Irmãos e irmãs, isto foi na antiga aliança, e nós sabemos que Deus fechou uma nova aliança e que Jesus Cristo, com seu próprio sangue, entrou no lugar santo celestial e consumou uma eternamente válida redenção. E se já naquela época, santificação pelo sangue de um animal trazia purificação, quanto mais pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nós somos santificados e purificados, e a nossa consciência é liberta de toda culpa e pecado. Irmãos e irmãs, nós deveríamos de coração crer, como o coral cantou, fé é o poder de vitória. Creia em cada palavra de Deus e creia que aconteceu para você pessoalmente. Irmãos e irmãs, o inimigo é um mentiroso e ele caminha ao redor e tenta encontrar os nossos sentidos e nos desviar da palavra de Deus. Não nos deixemos enganar, mas vamos crer na palavra de Deus de todo o coração e dar a glória ao Senhor. E nós queremos fazer agora isso. Eu peço que o irmão Schmidt venha fazer a oração final. Nós nos levantamos. Pai no céu, qual graça nos foi passada em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual Tu
Tu mesmo, Tu consumaste a redenção, libertação e trouxeste a salvação para cada um pessoalmente. Ó Deus, nós te agradecemos também que ainda há pessoas, Senhor, que ouvem a Tua palavra, que aceitam a Tua palavra, essa semente nobre, ó Senhor dos céus, conceda a graça que possa brotar e trazer fruto para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, nós te agradecemos também por esta noite, pela palavra que Tu nos deste, Senhor. Nosso Deus, nós chegamos a Ti e te falamos obrigado, que Tu tinhas homens que enviaste, que Tu tivesse homens que falaram a nós, que Tu confirmasse a Tua palavra e nos concedesse graça também para aceitar e para crer e Te trazer a glória. Assim te pedimos. Concede também graça que aquilo que nós hoje ouvimos possa ser mantido em nossos corações, para que possa trazer fruto para a glória do Teu nome. Abençoe-nos, abençoe o Teu povo que Te adora, abençoe em todos os lugares aqueles que ouviram e que viram. Ó meu Deus, nós te agradecemos que a Tua palavra ainda alcança os confins da terra, mas, Senhor dos céus, também não passe ao largo de nós, mas sim ouça o clamar do nosso coração, porque temos um único anseio de estarmos naquele glorioso dia contigo. Ó grande Deus, nós te agradecemos e pedimos, abençoe-nos. E se houver para cada um de nós uma manhã ainda assim, nos ajunte para que nós, com coração puro, com um desejo, possamos vir para ouvir, porque, Senhor dos céus, Tu falas ainda, fala a cada um. Graças seja a Ti, tem misericórdia, mas te pedimos também, conceda graça também àquele que Tu comissionaste, para que o Teu nome seja através disso glorificado e pessoas ainda sejam chamadas para fora da prisão, do cativeiro. Ó Deus, gratidão e honra seja trazidos a você, a Ti, ao nosso Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.